Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a principal função do coração durante a atividade física, né? É este órgão aqui, beleza? Vocês vão entender qual que vai ser a principal função dele durante a atividade. Vocês vão aprender a calcular, como vocês já fizeram, a frequência cardíaca de repouso, e além disso, a frequência cardíaca máxima, vocês vão aprender também o que é, bem como calcular a zona alvo de treinamento. Tá? Eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas e como que vocês chegam nesses resultados a partir dos seus batimentos cardíacos. E bem como vocês vão aprender que a intensidade de treino interfere, ou seja, aqui eu vou colocar 2 objetivos específicos. Se você treina para emagrecer ou se você treina para ganhar massa muscular, por exemplo. Como eu uso dados da frequência cardíaca para treinar para o emagrecimento? Muitas pessoas, eu costumo dizer isso porque eu converso com as pessoas e elas dizem assim, professor Matheus, mas eu estou malhando, estou treinando, mas não consigo emagrecer. E eu costumo dizer assim, olha, você está treinando a intensidade errada, meu amigo. Tá? Ou então, a rapaziada que quer ganhar uma massa muscular ali, poxa, professor Matheus, estou treinando, mas não consigo ganhar músculo. Treinando na intensidade errada. Mas como é que eu determino essa intensidade? A partir dos batimentos cardíacos, e isso vocês vão aprender na aula de hoje, perfeito? Então, existem outras maneiras de determinar esse tipo de intensidade de zona de treino, mas eu vou usar uma das maneiras, que é a da frequência cardíaca. O sangue, no meu corpo, ele é um grande transportador. Tá? Transporte. Estou escrevendo com mouse, tá? Então minha letra não é tão feia assim. O sangue, ele serve para transportar coisas, ok? Mas, o que acontece? Se eu simplesmente me encher de sangue, por exemplo, nas minhas artérias e veias, tá? Aqui já começa uma coisinha que depois eu vou explicar para vocês que a artéria, tá? A artéria é diferente de veia, bom? Vou explicar daqui a pouco para vocês a diferença entre as duas. E no corpo de vocês tem ambos, tá? Se eu me encher de sangue das minhas artérias e veias, vai ficar parado, beleza? E então esse transporte não vai correr, eu simplesmente vou estar cheio de sangue. Tá? O que faz esse transporte correr? É isso daqui, ó. É o coração. Perfeito? Por quê? A cada batimento cardíaco, meu sangue caminha. Ele bate de novo e o sangue caminha de novo. Ele bate de novo e o meu sangue caminha de novo. E a maneira mais interessante de explicar isso para vocês, talvez não seja a melhor maneira científica, tá? Mas a maneira mais rudimentar, mais fácil de vocês entenderem, é se vocês forem na cozinha da casa de vocês e pegarem uma esponja de lavar louça, as esponjinhas, né? De lavar louça, por exemplo. Vou desenhar uma aqui, né? Aquelas esponjazinhas. Se você pegar essa esponja e encher de água, a partir do momento que você aperta essa esponja, essa água, ela vaza. Ela extravasa. Se você colocar um caninho preso nela e apertar, essa água vai correr dentro do cano. E uma contração desse tecido cardíaco gera a expulsão do sangue que está aqui dentro, beleza? E esse sangue, ele é expulso para a minha corrente sanguínea e leva tudo aquilo que vocês comentaram anteriormente. Nutrientes, leva oxigênio, leva hormônios. Esses nutrientes aqui têm carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, sais minerais. O oxigênio, o O2, tá? Ele é carregado pelo que nós chamamos de hemoglobina, né? Umas hemácias, ok? E essas hemácias, por que o teu sangue ele é vermelho? Tá? Porque essas hemácias, elas são ligadas a 4 componentes de ferro. Tá? O ferro é o que dá ligação da hemácia com o oxigênio. E o ferro tem a cor vermelha. Tá? Por isso que as nossas hemácias, né, o nosso sangue, basicamente, ele é vermelho, principalmente por causa da cor do ferro no sangue, tá bom? Por isso que as pessoas dizem que tem anemia e tem o sangue mais claro, né? A lógica não é muito bem essa, mas é perto, tá? É uma explicação que chega perto. Então, o que acontece? O meu coração, vamos pegar bem essa explicação, que se vocês entenderem isso aqui, pessoal, o resto fica moleza. Tá? Então, o meu coração, ele é regulado por várias coisas. Entre elas, eu vou colocar aqui para vocês agora, 2 coisinhas que ajudam na regulação do meu batimento cardíaco. Uma delas é o músculo, e vocês puderam ver isso na aula passada, beleza? Lembra na aula, na síncrona, né, que eu enviei um videozinho que eu gravei aqui para vocês? Vocês fizeram aquele exercício em casa, tentar levantar da cadeira e
e verificar o batimento cardíaco. O que aconteceu majoritariamente, né, nos casos de vocês? Praticamente em todos os casos, né? Quando você estava em repouso, a tua frequência cardíaca estava lá em torno de 75, 80 batimentos por minuto, em repouso. Quando vocês fizeram a primeira atividade física, o batimento cardíaco você foi lá para 92 a 100 batimentos por minuto. E depois, na segunda série que vocês fizeram, subiu lá de 100 para 110 batimentos por minuto. O que significa? Existiu um aumento da frequência cardíaca, beleza? O que é esse aumento da frequência cardíaca? O teu músculo, como ele começou a trabalhar, quando as tuas pernas começaram a trabalhar, ele sinalizou para o cérebro a seguinte coisa. Ele disse para o cérebro assim, olha, cérebro, manda o coração bater mais rápido, porque eu preciso de sangue. Tá? E eu preciso que esse sangue me traga mais nutrientes, eu estou gastando energia, eu preciso de energia. Eu preciso de mais oxigênio. Eu preciso de uns hormônios diferentes aqui e outras coisas mais que o sangue vai ter que trazer. Aí o cérebro vai lá e manda um sinal para o coração, dizendo, ó, coração, está na hora de acelerar o negócio e vamos bater mais rápido. E o coração começa a bater mais rápido. E aí, o fato dele começar a contrair mais rapidamente vai levar o sangue mais rapidamente para o músculo, que é a parte do corpo que está necessitando de sangue naquela hora. Perfeito? Essa é uma das razões pelas quais a atividade física aumenta o batimento cardíaco. Tá? No momento que você está fazendo atividade física, por exemplo. Uma outra forma de você gerir o batimento cardíaco por si só é com isso daqui, ó. Simplesmente com o cérebro, tá? Quantos de vocês, na vida de vocês aí, já tomaram um susto? Por exemplo, qual que é o primeiro sentimento depois de um susto? O coração dispara, beleza? Ora, mas você não chegou nem a se mexer, simplesmente um susto. O que aconteceu? O teu cérebro acionou o coração para que disparasse para aumentar a frequência cardíaca. Por que serve esse aumento da frequência cardíaca? Porque situações de susto ou situações em geral de estresse, o estresse como um todo, beleza? Ele eleva a tua frequência cardíaca, ele faz a tua frequência cardíaca aumentar. Isso serve para preparar, fugir de uma fuga, para você sair correndo, você lutar, beleza? Então, esse aumento da frequência cardíaca é basicamente para você se preparar. Tá? Quando você vê, por exemplo, aí, o namorado ou a tua namorada, e o teu coração começa a bater mais forte, né? Não quer dizer que você está estressado, a não ser que essa pessoa viva te estressando, aí é por outra razão. Mas o teu coração vai reagir basicamente a um pensamento. Tá? Então, esse teu pensamento de ansiedade faz com que o coração também bata mais rápido. Da mesma forma, o contrário. Se você pensa em algo que te acalma, que te relaxa, por exemplo, teu coração volta a bater mais devagar. Eu estou vendo como o simples pensamento é capaz de controlar a frequência cardíaca. Tá? Mas nós não vamos entrar muito ainda nesse aspecto do cérebro, vamos falar mais do que cabe a nós, da parte, primeiro, né, da parte do músculo em volta da atividade física, tá bom? Que aulinha bacana, né, turminha? Vocês estão aprendendo muito sobre o coração. Tá? É uma coisa que todos vocês têm e, na verdade, vocês vão morrer com ele. Ou talvez vão morrer por causa dele algum dia, né? Mas, enfim, por isso que eu estou dando essa aula para vocês saberem como cuidá-lo da tua saúde cardíaca. Eu peço muita atenção agora, meu querido e querida aluna, eu vou mostrar para vocês basicamente como é que o coração funciona dentro da circulação do teu corpo. E aí você vai aprender um conceito muito interessante, que é a diferença entre artéria, que é diferente, veia, tá bom? E, na verdade, a maior parte das pessoas tratam como tudo é veia, né? Tudo é veia, essa veia, essa veia, essa veia tem sangue e tal, mas, na verdade, nem tudo é veia. Um tanto é artéria, outro tanto é veia. Existem também os capilares, isso aqui é diferente também dos capilares. Mas eu vou tratar mais aqui das artérias e veias, tá bom? Eu vou diferenciar isso aqui para vocês, só para vocês saberem, que vocês entendendo isso, vocês já vão entender um pouco da circulação. O nome circulação diz respeito a um círculo, tá? É um processo que está sempre continuando. Então, vamos lá. Muita atenção nessa hora, que é o professor Matheus. Você respira, correto? Sim, professor Matheus, eu respiro. Respira por onde? Pelo joelho, pelo pé, pelo cotovelo ou pelo nariz? Eu respiro pelo nariz. Ótimo.
Bom sinal, é sinal que você não é um alienígena, é sinal que você é um humano. Então, quando você inspira, tá? Você inspira o que? Principalmente para o teu corpo, de uso para o teu corpo. Oxigênio. Tá bom? Vou colocar aqui oxigênio. E esse oxigênio, ele entra pelos pulmões, tá? E vai passar para o sangue. Esse é o processo que nós chamamos no pulmão, que é chamado de troca gasosa. Tá? Então, a hora que o CO2 sai e eu sopro, né, expiro o CO2 e inspiro o oxigênio. E esse oxigênio sopa do pulmão para o sangue, e nesse sangue ele vai correr e vai lá para o coração. Ele vai entrar pelo ventrículo esquerdo, pelo átrio esquerdo, depois vai pelo ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo, se vocês desenharem o coração de uma forma mais simples, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Sei que não é muito bonitinho, mas vamos pegar um exemplo aqui, ó. Aqui é o ventrículo esquerdo, e aqui é o ventrículo direito. Tá? Assim tá do lado direito e esquerdo, tá trocado para vocês, mas é porque como se fosse alguém de frente para mim, por exemplo, né? Perdão, aqui não é o ventrículo esquerdo, aqui é o átrio esquerdo e átrio direito, tá bom? Átrio direito. Aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o ventrículo direito. Então, o coração, o sangue que vem do pulmão, ele entra por aqui, passa daqui para cá e é expulso pelo ventrículo esquerdo. A parte mais forte do coração é esse aqui, ó, o ventrículo esquerdo. Bom, a parte mais forte que você tem. É o que faz você sentir o teu coração bater. O que acontece? Esse sangue, depois que o ventrículo esquerdo é como se fosse aquela esponja que eu comentei anteriormente. Então, ela contrai, esse sangue, ele é expulso. E ele é expulso por aqui, ó, pelas artérias. Tá bom? Isso chamo de artéria. No caso, o nome da artéria não veio dessa origem, tá? Mas o sangue arterial, ele é rico em oxigênio. O sangue arterial é rico em oxigênio. E esse sangue ele vai ser distribuído para o corpo todo. Do dedão do teu pé até o dedão da tua mão, os músculos e tudo onde você estiver usando sangue, vai levar sangue arterial. E o que vai acontecer? Nos teus tecidos, no músculo e tudo mais, este sangue vai liberar esse oxigênio e os nutrientes e os hormônios que estão sendo necessários e vai pegar de volta aquilo que eu chamo de... A palavra certa não é essa, mas eu vou colocar para vocês nesse termo só para vocês entenderem. Mas é como se fosse o lixo metabólico. Tá? O lixo que é produzido no meu corpo. E entre eles, algo chamado CO2, gás carbônico, dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono ele vai voltar para o meu coração. E ele volta por onde, professor Matheus? Volta pelas veias. Ah, tá aí a grande diferença, então. O sangue arterial leva oxigênio, um sangue limpinho, bonito. O sangue venoso das veias traz gás carbônico. Tá? E esse sangue ele vai entrar de volta aqui no meu coração. O meu coração, com a contração dele, vai expulsar do ventrículo direito. Esse sangue vai voltar para o pulmão. E lá no pulmão, lembra que eu falei para vocês que eu estava inspirando? Expirando. Vai acontecer de novo essa troca gasosa. Eu vou expirar, vou tirar de fora o meu CO2 e vou inspirar oxigênio e todo esse processo vai recomeçar. Perfeito? Tchan! Aqui nós temos a circulação sanguínea. É um círculo, é um processo que segue da mesma forma. Tá? O sangue vem aqui, vai, leva o oxigênio, volta cheio de gás carbônico, vem para cá, passa para os pulmões, é expulso o CO2, recebe o oxigênio e ali segue todo o processo. Como está ilustrado nesta animação aqui, ó. Tá? Como está ilustrado nessa animação. Ó, o sangue vem, passa por aqui, tá acompanhando? Ó, contraiu, vazou, foi para o corpo todo, beleza? Levou oxigênio lá. Aqui teve a troca também gasosa, pegou de volta o lixo metabólico, voltou para o coração, foi expulso de volta, veio para o pulmão, recebe oxigênio, agora volta para o coração, vai para o corpo, ali vai todo este ciclo, tá bom? De maneira que nós temos a seguinte coisa. Quando o coração bate, eu tenho um batimento, no caso, né? E o número de batimentos por minuto, nós chamamos de frequência cardíaca. Tá bom? O número de vezes que o meu coração bate por minuto, eu chamo de frequência cardíaca. E se eu estou em repouso, como vocês estavam naquele dia, no dia que fizeram a atividade, vocês, ou como vocês estão aí sentados, assistindo o professor Matheus falar do coração, vocês estão em repouso. Então, se vocês mensurarem a frequência cardíaca de vocês, vocês vão ter a frequência
cardíaca de repouso, tá bom? A frequência cardíaca de repouso, como eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Ela é mensurada de duas formas. Uma delas é, deixa eu só tirar meu relógio aqui para vocês verem. Uma delas é aqui, você usar, você sempre usa esses dois dedinhos aqui, ó, tá bom, turma? Então, indicador e o dedo médio, tá? Você nunca usa o polegar, tá bom? O polegar, ele tem um batimento próprio, digamos assim, você sente o batimento cardíaco pelo polegar também. Então, não convém você usar, convém você usar sempre esses dois dedos aqui, e apoia, pressiona um pouquinho aqui, ó. Você está vendo pela câmera, mas mais ou menos aqui que passa a minha artéria, para levar sangue para as mãos, ó, e eu sinto o coração bater. Eu sinto aquele batimento. Uma outra maneira de fazer é a mesma coisa, esses dois dedinhos aqui, ó. Embaixo da mandíbula, eu também sinto meu coração bater. O que é esse batimento? Professor Matheus, significa que o meu coração está aqui? Ou está aqui no pescoço? Não, né? Nós sabemos que não, obviamente. Né? Nós sabemos disso. Mas, o que significa na prática, então? O coração está aqui, no meu peito, perfeito? Mas, uma contração dele gera uma onda. Assim como você vê uma onda no mar, tá? O coração, a contração dele faz essa onda de sangue passar por dentro das artérias, tá? E quando a onda de sangue passa por aqui ou por aqui, o batimento. Eu sei que a cada onda que passou por ali foi exercido um batimento cardíaco. Bom? Por isso que eu uso essa maneira de verificar os batimentos cardíacos. Bom? Como vocês fizeram aquele dia. Nós pegamos em 15 segundos, depois multiplicamos por 4 e eu vou ter meu batimento cardíaco. Se eu tive 20 batimentos em 15 segundos, se eu multiplicar por 4, eu vou ter 80 batimentos por minuto. Tá bom? Isso aqui seria, no caso, a frequência cardíaca de repouso se eu estivesse parado, tá? A frequência cardíaca de repouso é normal estar aqui, ó, entre 60 e 100 batimentos num adulto, tá? Geralmente, quanto mais treinado a pessoa for, quanto mais treino ela tiver, menor vai ser a frequência cardíaca de repouso, tá bom? E um atleta, nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho da diferença entre atleta e não atleta. Uma dessas diferenças é isso aqui, ó. O atleta tem menor frequência cardíaca de repouso, tá bom? Vamos em frente. Turma, antes de eu falar o que é a frequência cardíaca máxima e como que você calcula a tua frequência cardíaca máxima, pergunto para vocês. Dando para acompanhar? Como é que tá o ritmo? Tá tranquilo? Tudo certo. Tudo certo? Tá, beleza. Então vamos em frente. Alguém sabe me dizer como é que se calcula a frequência cardíaca máxima? Não. Então, esta fórmula é complexa, turma. Essa aqui vocês se preparem, que você precisa de um curso superior em matemática para saber. A fórmula da frequência cardíaca máxima é 220 menos a tua idade. Ah, mas professor Matheus, isso é extremamente simples, tá? Até a minha irmãzinha de 2 anos de idade vai fazer essa conta, é verdade, tá? Obviamente eu fui irônico em dizer que é muito complexa, porque a fórmula é extremamente simples. Ora, se você pegar 220 e subtrair a tua idade, você tem a tua frequência cardíaca máxima. E o que é a frequência cardíaca máxima, professor Matheus? É o número máximo de vezes que o coração bate por minuto, tá bom? De maneira que, aqui eu fiz um exemplozinho para vocês. Imagine um jovem de 20 anos de idade, por exemplo. Eu quero calcular a frequência cardíaca máxima dele. Então eu pego 220 menos 20. 20 é a idade dele. Logo, a frequência cardíaca máxima dele vai ser 200 batimentos por minuto. Bom? Aí vocês vão estar se pensando assim, ok, professor Matheus, muito interessante. Mas o que significa a frequência cardíaca máxima? Eu sei que é o número máximo de vezes que o coração bate por minuto, mas se eu chego nesse máximo, ou se eu extrapolo esse máximo, o que significa? Meu coração explode? Tem um infarto? O que acontece comigo? Então vamos lá. Em pessoas saudáveis, digo pessoas saudáveis, pessoas que não apresentam nenhum tipo de coronariopatia, ou seja, nenhum problema do coração, nenhuma doença do coração. Em alguns casos, você pode até extrapolar a frequência cardíaca máxima. Tá? Se a minha frequência cardíaca máxima fosse de 200 batimentos por minuto, existem momentos que eu estou fazendo exercício que eu passo de 200 batimentos por minuto. Tá? Isso não é um problema, tá bom? Então, o teu coração não vai explodir.
No que ela nos ajuda a determinar? Quanto mais próximo da frequência cardíaca máxima eu estou, mais intensa está sendo a minha atividade. Bom, vamos repetir. Quanto mais próximo da frequência cardíaca máxima eu estou, mais intensa está sendo a minha atividade. Se eu estou muito próximo da minha frequência cardíaca máxima e eu tenho problemas cardíacos, principalmente uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais velha, por exemplo, passado os seus 80 anos, 90 anos de idade, aí eu posso ter algum problema. Tá? Por isso que não convém para uma pessoa muito velha, né, muito velha, eu digo de muita idade, muito idosa, não convém para essa pessoa fazer exercícios muito intensos. Tá? Por que na prática, professor Matheus? Por quê? Se até na fórmula já está, essa fórmula de 220 menos a idade é a fórmula que nós chamamos de Carbonin. Tá? Existem outras fórmulas, vou mostrar para vocês mais para frente, que mais voltadas para atletas, por exemplo. Mas 220 menos a idade é uma forma muito simples de se calcular. É por isso que eu costumo usar ela. Mas, o que acontece? Isso aqui é determinado porque a cada ano que passa, a cada aniversário teu, beleza? Então, você vai envelhecendo um ano a cada aniversário ali, fisiologicamente, o teu coração perde a capacidade de um batimento por minuto. Tá bom? Então, por isso que quanto maior a tua idade, menor vai ser a tua frequência cardíaca máxima. Isso é lógico pela fórmula até mesmo. Então, quanto mais velho for a pessoa, mais baixo vai ser a frequência cardíaca máxima dela, logo vai ser mais fácil de eu chegar perto da minha frequência cardíaca máxima. Ela já está cada vez ficando mais próxima da frequência cardíaca de repouso. Tá bom? Por que é importante saber a frequência cardíaca máxima? Porque agora eu vou dar um segredo para vocês aqui que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. A partir da frequência cardíaca máxima é que eu faço treino das pessoas ganharem massa muscular, emagrecerem, melhorarem a sua capacidade cardiorrespiratória, enfim. Eu uso simplesmente, talvez, lógico, existem várias informações que eu levo em consideração, mas talvez uma das principais seja a frequência cardíaca máxima. Então, eu conhecendo a frequência cardíaca máxima da pessoa, eu consigo estipular um tipo de treino, uma intensidade de treino que vai fazer ela emagrecer, por exemplo, ou ela ganhar massa muscular. Olhando para essa tabelinha aqui, eu já vou explicar para vocês como que isso funciona, e vocês vão poder fazer, inclusive, os próprios cálculos de vocês depois. Tá? Então, vamos lá. Professor Matheus, mas como é que eu faço isso então? Agora a aula está ficando interessante. Então, como é que eu faço para ganhar massa muscular ou para emagrecer? Simplesmente sabendo a minha frequência cardíaca máxima, o número máximo de vezes que meu coração pode bater. Ora bem, se vocês olharem para esse quadrinho aqui que está desenhado, tá? É o seguinte, então, aqui embaixo eu tenho atividades com pouca intensidade, tá bom? Atividades com pouca intensidade. Aqui em cima eu tenho atividades com alta intensidade. Tá? Como é que eu sei que uma é baixa intensidade, outra é alta intensidade? Por quê? A de baixa intensidade, ela vai trabalhar em torno de mais ou menos de 50 a 70%, mais ou menos, aqui diferente, mais ou menos de 50 a 70% da frequência cardíaca máxima. Tá bom? Então, são exercícios mais leves. Eu não trabalho tão vigorosamente, tão pesado, tão ofegante. Exercícios que eu saio da condição de repouso, né? Eu não estou simplesmente em repouso, estou fazendo alguma atividade física ou exercício físico, mas é leve. Como ele é leve, então, ele é baixa intensidade, okay? Como ele é de baixa intensidade, eu consigo fazer ele por longos períodos. Tá? Quando esse período, como é longo período, que eu quero dizer maior ou igual a 40 minutos, pelo menos, tá? Pelo menos 40 minutos, ok? O meu corpo, ele vai ter um resultado muito interessante, que vai ser a queima de gordura.
Improves basic endurance and fat burning. Fat burning, queima de gordura. Olha só o segredo do emagrecimento, turma. Treino em longos períodos, em baixas intensidades. Olha que coisa interessante. Eu já vou mostrar para vocês como é que ele calcula isso, essa baixa intensidade. Mas estão vendo como não é simplesmente você se matar de suar, não. Tem uma intensidade certa para você treinar. Okay? De maneira que, se eu for aumentando cada vez mais a minha intensidade, subindo a minha intensidade, eu vou chegar aqui. Tá? Um exercício mais intenso. Esse exercício mais intenso aqui, enquanto o de baixa intensidade eu chamo de exercício aeróbio, porque eu uso muito oxigênio para gerar energia, esse de alta intensidade eu chamo de exercício anaeróbio. Tá? Não quer dizer que ele não usa oxigênio, mas só que simplesmente que o teu corpo, o oxigênio dele, ele é menos dominante para gerar energia. Tá bom? Não quer dizer que ele não usa, mas só usa menos. Essa que é a lógica. O que acontece? Se eu treino entre 80% e 100% da minha frequência cardíaca máxima, mais ou menos 80%. Não vou colocar 100%, mas vou colocar aqui 95%. 95% da minha frequência cardíaca máxima, o meu corpo ele vai estar trabalhando em alta intensidade, e como eu estou fazendo em alta intensidade, turma, o que acontece? Eu não consigo fazer por muito tempo, correto? Pegue aquele exemplo de vocês, que vocês fizeram na semana passada, sentar e levantar da cadeira que eu ensinei, né? Se fosse devagar, você pode fazer aquilo por vários minutos, se não até várias horas. Okay? A gente vai fazendo, levanta da cadeira, aí senta, aí levanta, aí senta. Você pode fazer por longo período de tempo. Por quê? Em baixa intensidade. É como se nós estivéssemos aqui nessa parte aqui de baixo, ó. Tá? Agora, se for você fazer muito rápido, levanta, senta, bem rapidinho, a tua perna começa a cansar, você começa a fadigar, você começa a sentir um pouco mais ofegante, e à medida que essa intensidade vai aumentando, você vai se aproximando cada vez mais da tua frequência cardíaca máxima. E essa frequência cardíaca máxima, quando eu estou muito próximo dela, é um treino, é um tipo de exercício muito propício, ou seja, bom, para que eu ganhe massa muscular. Então, segredo, professor Matheus? Sim, este é o segredo, turminha. Tá bom? E aí eu vejo pessoas, às vezes, professor Matheus, mas eu tô tentando ganhar massa muscular, eu caminho todo dia e tal, mas não consigo ganhar perna, por exemplo. Por quê? Porque não é um exercício para isso. Tá? Você está treinando em baixa intensidade da tua frequência cardíaca máxima, você tem que elevar a intensidade, ou seja, fazer força. Tá? Mesma coisa serve para o contrário. Tá? A pessoa, eu quero emagrecer, mas não estou conseguindo sentir muita diferença tendo gordura. Ok, você está treinando em altas intensidades, você vai ter que baixar a intensidade e fazer mais longo período de tempo. Se você fizer por longo período de tempo, aí o teu corpo começa a queimar gordura. Nesse caso aqui, a gordura passa a ser dominante para gerar energia. Tá bom? Quando você está treinando entre 50% e 70% da frequência cardíaca máxima, o teu corpo ele usa gordura para gerar energia. Se você está treinando muito intenso, entre 80% a 100%, ele usa carboidrato. Ele poupa gordura e usa carboidrato. Tá? Mais rápido de quebrar. Beleza? Você deve estar pensando assim, professor Matheus, agora eu estou entendendo, mas como é que eu calculo meu batimento cardíaco com base nesse percentual? Na seguinte fórmula. Presta atenção nesse slide aqui agora. É muito simples. Então, vamos pegar o exemplo daquele jovem de 20 anos que eu falei para vocês, tá? Vamos pegar um exemplo. Então, a pessoa tem 20 anos de idade. Primeiro passo, tem que calcular a frequência cardíaca máxima dela. Como é que é a fórmula? 220 menos a idade, 20 anos. Logo, a frequência cardíaca máxima vai ser 200 batimentos por minuto. Tá bom? Então, se eu quero calcular uma zona de treino para, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Se fosse para o emagrecimento, por exemplo, então eu sei que, deixa eu apagar esses meus riscos. Então, se é para o emagrecimento, eu sei que eu vou ter que treinar aqui, ó, entre 60%, 70% mais ou menos da frequência cardíaca máxima. Tá bom? Então, se eu vou ter que treinar aqui, o que que eu faço? Eu pego 200, a frequência cardíaca máxima dessa pessoa, multiplico por 0,6,
vou ter aqui, ó, 120 batimentos por minuto. E aí eu faço, esse aqui é o limite mínimo. Depois eu calculo o limite máximo. Tá? Quando eu coloco aqui ZT aeróbio leve, significa zona de treino aeróbio leve. Tá? Então, faço 200 vezes 0,6, dá 120 batimentos. Depois eu faço o limite máximo, 200 vezes 0,7, 140 batimentos. Então, aqui eu tenho meu limite mínimo e o meu limite máximo. Então, eu sei que se o meu indivíduo treinar entre 120 e 140 batimentos por minuto, ele vai emagrecer. Tá bom? Ou pelo menos, no que diz respeito ao treinamento, eu estou induzindo o corpo dele a perder gordura. Tá? O que significa isso na prática? Eu vou ficar, enquanto ele está treinando, eu estou controlando a frequência cardíaca dele. Tá? Aí, de repente, ele dá uma paradinha, fica 15 segundinhos lá. Opa, quanto é que tá o batimento? Tá 130, ótimo, tá dentro da zona de treino, então segue. Né? Eu sei que ele está treinando. A partir do momento que começa a subir muito essa frequência cardíaca, ele pode até emagrecer, mas não vai emagrecer tanto. Ok? O mesmo ocorre ao contrário. Se ele começar a baixar dessa frequência cardíaca, também pode até emagrecer, mas não vai emagrecer da forma ótima. Entendendo? Isso é o que nós chamamos, meus queridos, de zona de treino. Então, para mim, monitorar essa zona de treino, existem várias formas, tá? Uma delas, como eu ensinei para vocês semana passada, é essa questão dos dedos, pegar, colher a frequência cardíaca. Existem, por exemplo, cardiofrequencímetros, né? Que você coloca, como se fosse um relógio, né? Então, você coloca no teu pulso, ele recolhe o batimento cardíaco. O ideal desses cardiofrequencímetros é um que você acopla no peito, né? Tem um cinto que você prende no peito, e ele transfere esses dados para o teu relógio e você vai fazendo atividade, você vai monitorando em tempo real. Existem alguns, eu vou trabalhar mais para frente com vocês, alguns aplicativos do celular. Você coloca o dedo na câmera, ele registra o teu batimento cardíaco, isso pode te ajudar também a ir controlando durante a tua atividade. Entendendo? Esse indivíduo aqui de 20 anos de idade, né, a frequência cardíaca máxima deles é 200, beleza? Se eu quisesse que ele treinasse para ganho de massa muscular, eu já não ia fazer um treino de 200 vezes 0,6 e 200 vezes 0,7. Eu ia calcular 200 vezes 0,8 e 0,9, por exemplo. E daí a frequência cardíaca de treino dele ia ser mais alta e ele ia estar mais perto desta zona aqui, voltada para o ganho de massa muscular, perfeito?